Olá, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é o que está por trás da traição, parte 2. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Rafa, Nath, Janaína, Preta, Suelen, Vivian, Elaine. Letícia, Jaqueline, sejam muito bem-vindas. Hoje seguiremos no tema da traição. Larissa, Carla, Júlia. Vamos mais profundo, né? Hoje é quinta, na segunda-feira eu fiz uma live, né? O que está por trás da traição? E aí trouxe ali algumas causas, só que hoje eu quero trazer outras, porque esse é um tema bastante abrangente. Bom dia, e esse barulho de máquina de lavar, dá pra ouvir aí? Tá muito alto o barulho? Preciso das minhas roupas limpas. Bom dia, Karen, Ivete. Cris. Mayra. Sim, tá alto, tá? Peraí que eu vou desligar. Quando acabar a live eu... Ah, parou. Ok, minha gente. Pra gente começar, eu quero ler um texto que eu criei. Um post que eu fiz lá no Instagram e a gente vai aprofundar ele, tá? Molho, exato. E... primeiro de tudo, né? Pra quem é essa live? Para quem já se percebeu assombrado pela traição, desde ser traído até, né, eu ser aquele que trai. Então, para quem já viveu isso, essa live é extremamente importante, mas ainda assim, quem quer entender dos relacionamentos, das dinâmicas ocultas que nos colocam em lugares de viver limitações e sofrimentos, também essa live é para ti. Tu vai entender muito da natureza de funcionamento da nossa psique. Sobretudo das nossas motivações inconscientes que acabam traindo determinadas realidades não desejadas. Ok? Então vamos lá, eu escrevi assim nesse post. O que está por trás da traição? Saiba que ela vai muito além do ato em si. O ato é apenas a ponta do iceberg e vou te explicar por quê. A traição, via de regra, é um reflexo de dinâmicas inconscientes enraizadas na história familiar e nas trocas de energia na relação. Esse é um tema sensível. Para que seja abordado com profundidade, ele nos pede que deixemos de lado nossa moral e julgamentos. Ou seja, gente, essa live aqui é assunto para adulto, para gente grande. A neurociência nos traz que 95% dos impulsos para nossos comportamentos surgem de um lugar completamente desconhecido, chamado inconsciente, né? São esses impulsos que fazem com que eu decida entrar para a academia e comer bem e chegue no dia e eu opte por um bolo e adie o exercício para a segunda que vem. Aquele que trai é movido por impulsos inconscientes da mesma natureza. Abaixo, algumas das causas mais comuns da traição que eu vou relatar.
mas antes quero trazer só o final aqui, ó. Ambos, traidor e traído, estão emaranhados a esses dilemas familiares ocultos e se conectaram justamente para trazer essas disfunções e emaranhamentos à luz, para que finalmente sejam vistos e resolvidos. A traição fala sobre os dois. E se você quer se ver livre disso, você precisa investigar o que em você inconscientemente gerou conexão com esse padrão. E aqui eu vou trazer algumas causas. Na primeira live que eu fiz, gente, na segunda-feira, eu trouxe lá a causa talvez a mais comum, que é uma raiva reprimida contra os nossos pais. Aí eu contei um pouco da minha história, porque eu fui alguém que já traí muito. Até meus 30 anos de idade eu era movido por esses padrões, até que eu consegui colocar luz neles e entender por que isso. Porque eu só sofria. Até meus 30 anos, meus relacionamentos eram permeados por sofrimento, por conflito, por desapontamento, por ver o outro sofrer e eu sofrer junto, uma bagunça. E lá, o que eu identifiquei? Eu tinha uma raiva reprimida da minha mãe. Eu tinha dilemas na minha relação com ela, e é praticamente regra a gente ter isso, né? E a minha mãe, imagina que ela representa a primeira figura feminina para mim e, consequentemente, essa relação que eu estabeleço com a minha mãe, eu digo relação não é uma convivência necessariamente, mas a relação, a ideia que eu tenho dela, que sentimentos eu nutro por ela, tendo eu a conhecido ou não, né? Vão determinar como eu vou me relacionar com todos os outros femininos, com todas as outras mulheres na minha vida. E se eu guardo raivas e ressentimentos sobre a minha mãe, o que acontece de forma muito inconsciente é eu projetar essa raiva nas outras mulheres, numa vingança oculta à minha mãe. E eu vou lá e distrato, traio. E por que uma mulher, por exemplo, lá ia se relacionar justo com o Cauê, que tinha esse padrão? Porque essa mulher também guarda raivas reprimidas sobre o pai. E a partir da relação comigo, quando o Cauê vai lá e trai, por exemplo, essa mulher entra em contato com toda essa raiva que está dentro de si. E ali teria a oportunidade de entender um pouco mais de onde vem isso e resolver a questão com seu pai, assim como eu, enquanto machuco as mulheres, e foi o que aconteceu, ganho oportunidades de ver que eu estou agindo a partir de disfunções, até que eu pare, sente e olhe e resolva isso. E foi o que eu fiz. Trabalhei muito as questões que eu tinha com a minha mãe. Liberei muito esses conteúdos emocionais de raiva, ressentimentos e rancores. Ainda sigo fazendo isso, mas liberei quantidade suficiente para esse padrão desaparecer da minha vida. Esse ímpeto que eu tinha de trair, hoje, gente, não existe. É uma coisa curiosa de observar. Se eu for olhar o Cauê de 8, 9 anos atrás, com o Cauê de hoje, simplesmente não tem nenhum resquício desse desejo. Ou seja, então, essa teoria que eu estou trazendo para vocês aqui, na minha vida, ela foi comprovada. Essa é a causa central, tá? Os homens que têm questões com a mãe, e é muito comum ter, se nunca olharam para si, nunca buscaram se conhecer, nunca fizeram terapia, vão projetar todos os dilemas deles com a mãe em você, mulher. Tá? Isso vale para relações homo também, tá? Assim como vocês, mulheres, também projetam as raivas que vocês têm do pai de vocês nos homens. As mulheres também distratam os homens. Sabe aquelas mulheres que gostam de mandar, faça isso, não faça aquilo? Rebaixar o homem por vezes em público? Tudo isso, gente, não tem nada a ver com o seu parceiro. Tem a ver com os dilemas que tu tem com os teus pais. Enquanto nós não resolvermos a relação com os nossos pais, a gente vai despejar nas outras figuras de masculino e feminino, de homens e mulheres na nossa vida, tudo aquilo que eu não resolvi lá. E aí imaginem, se são dilemas que eu tenho com os meus pais, são os mesmos dilemas que eu vou criar nessas relações.
Ou seja, se tu percebe que as tuas relações hoje em dia aqui não estão dando certo, né? São permeadas por dilemas, por conflitos, tenha certeza que tu tem questões para ser vistas com os teus pais. E como não ativar esses gatilhos? Então, tu precisa olhar para a relação com teu pai e com a tua mãe. Para as energias que existem dentro de ti de masculino e feminino. É um processo. Porque a ideia do gatilho, né? Um gatilho, o outro só consegue me trazer determinado gatilho quando tem bala na agulha, né? Quando tem algo dentro de mim. Então, se tem essa raiva, se tem essa dor, o comportamento do outro vem, pum, e dispara algo em mim. Então eu preciso o quê? Tirar a bala da agulha. Como é que eu tiro a bala da agulha? Resolvendo as questões com os meus pais. E aí terapia é a forma mais eficiente para isso. Ok? Até aqui? Agora eu quero trazer outras causas muito comuns de se desdobrarem em traições dentro de uma relação. Eu coloquei no meu post o seguinte: falta de equilíbrio no dar e receber entre o casal. Tá, vou só ler essa pergunta, que essa pergunta é boa. E quando se tem pais adotivos? A questão de ter pais biológicos, apesar de não conhecê-los, interfere? Então, Nanda, quem predomina são os teus pais biológicos. Tendo tu conhecido eles ou não, tu tem uma imagem interior deles. Tu tem uma forma de te relacionar com eles, que normalmente é a partir da falta, da ausência. E isso, não em comum, gera raivas reprimidas, gera ressentimentos. E é super possível tu trabalhar isso ainda assim. Existem infinitas técnicas para tu resolver os dilemas que tu tem com os teus pais biológicos, mesmo sem tendo conhecidos. E claro, seus pais adotivos também vão impactar em quem você é. Com menos peso, mas também vão. Então, vamos dizer assim, é um trabalho dobrado. Né? Tem como se tivesse dois pais e duas mães para resolver os dilemas. Claro que podem ter muitas coisas boas, também é um grande impulso para a vida, né? Mas, né, num processo de educação, gente, a gente sempre vai nutrir dilemas com os nossos pais, uma convivência onde eles têm que nos educar, dizer isso, faça aquilo. A nossa criança cria naturalmente vários ressentimentos, várias raivinhas, e isso precisa ser purificado do teu coração, senão tu vai arrastar esse coração machucado para as relações. E quando tu leva um coração machucado para as relações, tu vai atrair alguém com um coração também machucado. E aí fica, de alguma forma, cada um respingando esses machucados um no outro, criando um terreno fértil para conflitos, traições, etc, etc, etc. Entendi. Inconscientemente posso ter esse sentimento, então. Exato, Nanda. Sem dúvida nenhuma, a ausência dos pais é algo que a nível inconsciente tu pode não lembrar. Mas a tua criancinha certamente durante a infância sentia muita falta deles. E essa falta vai se misturar com vários sentimentos que agora estão nas profundezas do teu inconsciente. É bem provável que isso não esteja na periferia da tua mente, mas o fato de não estar na superfície dos teus pensamentos não quer dizer que isso não exista. Esse é o grande ponto. Quando a gente chega para uma relação, gente, sabe o que o outro faz com que a gente se depare? Justamente com as profundezas do meu ser. Essa é a função dos relacionamentos. Permitir com que eu me conheça por mais inteiro, por completo. O outro reflete o meu inconsciente e vice-versa. E essa é a forma mais eficiente de tu reconhecer que conteúdo tu tem no teu inconsciente. Observando a qualidade das relações que tu atrai. Observando os sentimentos que o outro dispara em ti. Se são sentimentos difíceis que te colocam em confusão, em agitação, em ansiedade, isso significa que no seu inconsciente tem bastante coisa para ser vista. O nosso passado está sempre sendo revelado no agora, sobretudo através das relações. As sombras emergem, entende? É inconsciente, mas por isso que nas relações vem a luz, para se tornar consciente. O nosso inconsciente está todo o tempo se revelando na nossa realidade que nos cerca. A gente tem que estar atento, perceptível, observando. O que está surgindo aqui? O que o outro me traz? Essa fala dele me causa o quê? Como eu fico me sentindo? Tudo isso são pistas do que tem dentro de mim. Ok?
Então tá valendo ali, ó, uma outra causa muito comum. Falta de equilíbrio no dar e receber entre o casal. Quando esse equilíbrio é quebrado, por falta de atenção, afeto ou reciprocidade, uma das partes pode buscar fora o que sente faltar dentro da relação. As constelações familiares, a partir da observação, perceberam que as nossas relações são regidas por leis, por regras atuando. Leis invisíveis, a gente não consegue, é que nem a lei da gravidade, ó. Tu não vê a lei da gravidade, mas tu sabe que é ela que prende o teu corpo aqui na Terra. Existem várias leis físicas, né? Da eletricidade, do movimento, ação e reação. Só que observou-se que as nossas relações também têm leis. E uma dessas leis, que é extremamente importante de ser observada, é a lei do dar e receber. Observa-se que quando há um equilíbrio entre os parceiros, entre dar e receber, quando ambos dão e recebem em medidas equilibradas, essa relação prospera, é feliz, é alegre, vai para frente, as coisas dão certo. Ok? Quando há um equilíbrio nesse dar e receber. Entretanto, quando há um desequilíbrio, quando um desses parceiros começa a dar mais e o outro não dá tanto e fica no lugar de receber mais, essa lei é violada. E a partir disso essa relação começa a entrar em tensão, em desequilíbrio. E isso cria um movimento, vamos dizer assim, que se ambos esses parceiros não tiverem maturidade suficiente para administrar os seus impulsos e olharem para si, não em comum algum deles busca algo fora. Porque imagina, aqui já está descompensado, então ele vai tentar compensar essa descompensação entre o casal de uma outra forma, buscando algo em uma outra pessoa que eu não tenho. Pode ser essa pessoa que dá muito. A pessoa que dá muito, ela está tomada por um padrão inconsciente de acreditar que ela precisa dar, fazer pelo outro para receber atenção e amor. Esse padrão normalmente tem origem na infância. Algo aconteceu lá, de repente essa criancinha viu os pais mal, sofrendo, com dificuldades, e ali ela entendeu que eu preciso dar, eu preciso doar, eu preciso cuidar, eu preciso fazer. E com isso ela se fechou para receber. Ela fica no movimento de dar. E ela vai dar match com quem? Com a outra pessoa que lá no sistema familiar dela, na infância, por algum motivo, entendeu que ela tinha que receber e não queria dar. Pode ser que ela sabe aquela criancinha que está sempre chorando, está sempre ficando doente, que quer atenção e faz manha. Então é muito comum esse casal aqui se encontrar. Só que se encontrarão ambos tomados por um padrão disfuncional, por um padrão que está em desequilíbrio. Porque o adequado a ser feito para o mundo é eu dou para o mundo e recebo na mesma medida. É que nem, sei lá, o teu trabalho de certa forma é isso. Eu vou ter que desligar a máquina ali, peraí. No trabalho, por exemplo, a gente dá a nossa energia e recebe dinheiro em troca, sabe? A troca é uma lei deste plano físico. Nas relações é a mesma coisa. Tem que ter troca. Se não tem troca, ferrou. Ok? Então, de repente, esse parceiro aqui está dando mais, quando vê ele sente, eu não recebo nada em troca. Claro, ele não percebe aqui é que ele nem dá espaço para o outro se movimentar e dar. Ele já assume a frente, ele já faz. Se o outro oferece uma ajuda, a resposta muito comum é não precisa, não quero, eu faço isso. Ele já está acostumado a fazer tudo sozinho, a ser o independente, o autônomo. Só que ele pode estar tomado por esse padrão. Para ele é o natural dele, só que não é natural. Pode ser o normal porque ele se acostumou a fazer, né? Mas não é o natural. O ser humano não deveria funcionar aqui.
E aí ele pode inconscientemente buscar compensar isso que ele não recebe dessa pessoa, tentar buscar numa outra. E aí vem a traição. Na outra extremidade, esse que recebe muito, ele pode estar tomado por esse padrão de receber, 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 mas no profundo é pesado para ele receber demais. Ele não desenvolveu habilidades para aprender a dar, mas no profundo ele sente pesado, sente culpa, começa a sentir um monte de sentimentos ruins. E aí, como uma forma de compensar, um desequilíbrio, ele pode buscar alguém. Pum, traição. Ok? Tá fazendo sentido até aqui, gente? Vou ir pro próximo. Conseguem começar a perceber que a traição ela vai muito além de mau caráter? Há uma motivação inconsciente para isso. Por isso que a gente precisa, né, quando eu falo de porque eu quero lá me relacionar, quero ser feliz, tu já estudou sobre os relacionamentos? Tu sabe como eles funcionam? Tu já estudou sobre a natureza de funcionamento da tua mente, das tuas emoções, do teu inconsciente? Se tu estudou sobre ti e tu te compreende, tu vai facilmente também mais compreender o outro. Agora, se tu for ignorante quanto a isso, é bem provável que tu vá te meter em furadas. Ok? Aí eu depois botei assim, uma outra causa comum. Quando algum dos parceiros adota uma postura materna ou paterna dentro da relação. Querer mudar, corrigir ou salvar o seu parceiro já te coloca nesse lugar. Materno ou paterno. Quem aí deseja e espera que o parceiro mude? Fica tentando corrigir o parceiro, soltar umas indiretas, umas dicas, mandar aquele post ali que tem uma indireta para ele mudar. Por vezes está numa roda de amigos aí por tabela, fala para os amigos, reclama de um comportamento dele na esperança que ele mude. Quem aqui faz isso? Muitos de nós. Essa é uma causa muito comum de conflitos e traições nos relacionamentos. Porque pensem, quem é que gosta de ser corrigido pelo outro? Ninguém. Quem é que gosta de ser educado pelo outro? Que alguém te diga, faça isso, faça aquilo, mude isso, não mude aquilo, isso que tu faz é feio, mude para algo mais bonito que me agrade. Ninguém gosta. Isso vai fazendo com que esse que está no lugar de filho ou filha vá acumulando muito ressentimento desse outro que assumiu esse lugar de mãe e pai. Meu Deus, queria uma mãe. Isso sim, relacionamento que tenho sempre que ensinar cansa. Porque não é teu papel. Toda vez que a gente estiver fora do nosso lugar e do nosso papel, vai cansar, porque tu está gastando uma energia que não cabe a ti gastar. Mas a pessoa não percebe e não muda. Então, ela não tem que mudar para ti agradar. Esse é um ponto difícil da gente entender. Mas não pode orientar? Claro que tu pode conversar e manifestar aquilo que te incomoda na relação. Mas é um pouco diferente ficar tentando toda hora corrigir, educar, mudar. Ou ficar projetando o amor no que a pessoa pode vir a ser. Se tu quer começar uma relação com alguém, tu tem que olhar ela agora, como ela é, e dizer, eu te amo, eu te aceito exatamente como tu é. Se tu não conseguir fazer isso, é bem provável que tu mesmo vai inconscientemente arruinar a tua relação. A começar por querer corrigir esse parceiro e educar ele. Quando tu chegar e tentar, vou pegar o exemplo homem e mulher aqui, tá? Porque só tem mulheres. Imaginar a mulher tá nesse lugar materno. Quando tu começar a querer corrigir o teu parceiro, quem é que ele vai ver? Quem é que educava e corrigia ele na vida dele? A mãe? Certo?
Então, quando tu começar a fazer esse movimento, ele não vai mais te enxergar como mulher. Tu acabou de te tornar a mãe dele. E todas as raivas reprimidas, ressentimentos, rancores, todos os dilemas que ele tem com a mãe dele, ele vai começar a projetar em ti mais do que nunca. E uma dessas vinganças pode ser ele procurar uma outra mulher. Vinganças secretas. Gente, isso aqui não é conscientemente, assim, a gente fica pensando nisso. Não, é a nível inconsciente. Porque esse homem desejava encontrar uma mulher, não uma mãe. Uma mãe ele já tem uma mãe. Já tem muitos dilemas com essa mãe para resolver e não quer mais uma. E aí, tanto a mulher pode também, né, cansar. Alguém falou ali, tô cansada de tentar mudar ele. Não era teu papel mudar, mas certamente tu vai cansar. E aí tu também, diante desse cansaço, dessa perda de esperança, tu pode vir a procurar alguém fora da relação. Mas eu quero que tu entenda que a origem é a disfunção na tua relação. O desequilíbrio, porque essa relação era para ser conjugal, de igual para igual, homem e mulher. Quando algum dos parceiros se torna mãe ou pai, essa relação se torna parental. Aí um fica maior que o outro. Um é uma criança e o outro acha que é o adulto, porque esse que está no lugar de mãe ou pai também é uma criança. Como agir como mulher e não como mãe? Você precisa curar tua criança e curar as questões que tu tem com a tua mãe. Curar esse ponto da infância que tu achou que tu tinha que cuidar das pessoas, salvar, mudar, corrigir, direcionar, proteger. Lá atrás tu criou esse padrão. Então a gente precisa olhar para esse padrão da infância, onde isso teve origem. Se vocês quiserem ajuda para isso, gente, eu coloquei ali, ó. Ah, não, apagou. Aplique-se para uma sessão diagnóstico sem custos, comentando quero. Se tu quer uma ajuda para eu fazer esse mapeamento, eu ou alguém do meu time de especialistas em você, num encontro de 1h30 sem custo, a gente faz um diagnóstico das tuas questões e te propõe um plano de solução para tu sair desse lugar. E no final desse encontro, a gente mostra uma forma de tu colocar esse plano de solução em prática, auxiliado por mim e pelo meu time dentro de um programa que tem várias etapas. Porque é um processo resolver essas questões. Se tornar homem, no meu caso, é um processo. Vocês mulheres se tornarem mulheres maduras é um processo que gira em torno do que eu comecei a falar, né? Curar minha criança, soltar esse padrão de estar querendo dar mais, corrigir. E para me tornar mulher eu preciso estar bem em ordem com a relação com a minha mãe. Porque a minha mãe é a fonte do meu feminino e para ser mulher eu tenho que estar com o meu feminino muito em dia. O que é muito comum acontecer quando essa relação se torna parental? Um é mãe ou pai do outro. O desejo sexual despencar. Por quê? Mãe ou pai tem tesão pelo filho? Não. Então, se essa relação se tornar parental, esse desejo tende a... E aí, com essa desconexão sexual, mais espaço se abre para alguns parceiros buscar fora o que não tem dentro. E aqui, gente, eu não estou justificando no sentido de, é por isso que ele fez isso, né? Não tinha em casa, não é essas narrativas baratas. Aqui eu estou explicando as dinâmicas inconscientes que permeiam a traição. Tudo existe causa e efeito, causa e efeito. Aqui eu estou trazendo para vocês as causas e os efeitos. Olhando só no ponto de vista casal, tem filho, mas só a mãe faz e cuida da rotina da criança. Como não cobrar do homem? Só a mãe faz e cuida da rotina da criança. Como não cobrar do homem? Não percebe suas responsabilidades. Escolheram ter filho, uma parte está sobrecarregada. Ou seja, está me dizendo que tu atraiu um homem, um menino.
Porque um traço de um masculino em equilíbrio, de um homem, é responsabilidade, é comprometimento. E se ele não assume esse lugar, ele não amadureceu, ele ainda é um menino. Só que tem um ponto aqui, uma verdade que dói trazer, mas eu preciso, porque a gente está aqui para ganhar consciência, né? Se tu atraiu um menino, isso significa que tu também é uma menina. Tu também não amadureceu suficientemente. E certamente tu tem questões para serem vistas com o teu pai, porque o teu pai é a primeira representação do masculino na tua vida. Se tu atraiu um homem com masculino quebrado, a referência inconsciente de masculino que você tem está quebrada também. Então tu precisa ajustar ela aqui para começar a atrair uma realidade diferente. Porque dentre todos esses homens eu fui atrair logo esse. Esse fala sobre ti. Ele tem uma perfeita compatibilidade, conexão com o teu inconsciente. Entende? Então é sempre assim, gente. Estou olhando para a realidade, ela não me agrada, ela me causa desconforto, sofrimento, eu preciso olhar dentro de mim que ponto em mim está gerando conexão e criando esse sofrimento. Aqui eu já te dei pistas. Certamente olhar para teu pai e para tua mãe para tu se tornar mulher. Para tua mãe, para tu amadurecer o teu feminino e ser uma mulher. E para o teu pai, para tu ressignificar a referência que tu tem de masculino. Provavelmente tu traz muitos julgamentos sobre quem foi o teu pai. E quando tu julga o teu pai, tu julga o masculino, tu exclui o masculino. E aí tu vai atrair um homem que vem com um masculino excluído também, que é esse que não assume responsabilidades, que não quer nada com nada, que é o menino na vida, né? Não incomum, já vi mulheres, porque tipo, tá, Cauê, então eu vou lá, resolvo essas questões, trabalho meu feminino, relação com a minha mãe, relação com meu pai, e ele vai mudar porque eu mudei? Não incomum. Eu lembro uma vez de uma mulher que eu atendi, faz anos isso. Ela trazia um cenário bem parecido com o teu. Só que ela entrou num profundo trabalho de cura. O que aconteceu? Ela tomou distância do pai, desse pai que não queria nada, e surgiu um outro homem na vida dela, maduro, que ajudou a educar ela, o filho, trazendo essa segurança e tudo que ela precisava. Por que isso aconteceu, Cauê? Porque ela mudou. No exato instante que tu muda, tu passa a enviar para o universo uma outra vibração, uma outra informação e, consequentemente, tu começa a atrair uma nova realidade, um novo entorno conectado a essa tua nova vibração. Basicamente, gente, a única coisa que a gente precisa se preocupar é se organizar e se curar internamente, que todo o resto, o universo se encarrega de organizar. É uma lei, tudo que está fora está dentro, tudo que está dentro está fora. Uma lei hermética. Não só hermética, várias sabedorias falam dessa lei. Entende? Então, hoje, esse homem está servindo como um reflexo para tu entender o que tu tem de referência inconsciente do masculino. Então faça bom uso desse reflexo, que é olhar para ti, investigar, encontrar e resolver essa questão que está em ti. Tentar mudar e ficar reclamando desse homem não vai ajudar em nada. Pelo contrário, vai só perpetuar tudo isso que tu já tem vivido. Porque todo julgamento e exclusão gera uma compensação e uma repetição. Tudo que tu julga exclui, se repete, se reforça, se repete, se reforça. Essa live vai ficar gravada? Vai, Thalita. Entendeu? A maior das sabedorias para caminhar na vida é isso. É observando esses reflexos que o universo traz sobre mim e fazendo bom uso de tudo. Usando tudo ao meu favor. Porque a existência não funciona contra nós. Pelo contrário. A existência está sempre nos favorecendo. Está sempre trazendo mensagens. Está sempre querendo mostrar algo sobre mim. Às vezes, através do desconforto, às vezes, através do conforto. Ela traz dos dois jeitos, pelo positivo e pelo negativo. Mas traz. Normalmente, quando ela começa a trazer pelo negativo, pelo desconforto, é porque eu já estou há algum tempo negligenciando essa questão, não querendo olhar, não querendo ver, então por isso ela começa a apertar os parafusinhos, a me dar umas porradinhas mais altas, até que eu pare, sente, olhe e resolva.
É assim que a vida funciona para todo mundo. Para todo mundo. Aqueles que avançam e crescem na vida são aqueles que aproveitam essas oportunidades de tudo que surge, olham em si, resolvem essa questão, perdoam, aceitam todos esses que chegam, que são todos mestres no profundo. Todos são professores que chegam para ti. Julgar, excluir, xingar os professores não muda nada. O universo vai ter que te mandar um outro professor. Normalmente vem um professor mais severo. Se tu não aprendeu na lição atual, ele manda um professor, tá, não deu certo ainda, vamos ter que aumentar a dose. Aí vem um professor que te incomoda ainda mais. E aí tu não, segue na reclamação, no julgamento, excluindo, tá bom, vamos mandar um professor mais porrada ainda. Até que uma hora a gente aprende. Eu apanhei muito da vida até meus 30 anos, porque eu negligenciava, não queria olhar pra nada, eu fugia de tudo, ficava buscando só anestesias. E a vida me batendo, mas chega uma hora que dói tanto que não resta outra opção que não olhar. Comigo foi assim, não precisa ser assim, mas comigo foi assim e é o mais comum de acontecer. Ok? Lembrando, se tu quer ajuda para eu ajudar a mapear em você o que está te levando para esse lugar e te mostrar um caminho de resolução, só comenta quero aqui na live. Tu vai receber um link para preencher uma aplicação com várias perguntas que te convidam a reflexões muito interessantes sobre a tua vida. E a partir das respostas a gente vai escolhendo essas pessoas para a sessão de diagnóstico, que não tem custo, não tem compromisso. Lá a gente bota a tua vida na mesa, te propõe esse plano de solução e te apresenta uma forma de tu trilhar um caminho onde eu vou te ajudar a tu sair desse lugar. Tem várias etapas a serem trilhadas pelo seu caminho, porque, como eu falei, né, é um processo. Ninguém muda da água para o vinho. Ninguém muda do dia para a noite. Você não precisa de um milagre. Você precisa de um processo. Eu sei que a gente quer um milagre. A sociedade nos vende a pílula mágica, né? Mas tu precisa de um processo. Eu criei todo um protocolo que eu já usei em mim por muitas vezes para te ajudar a sair desse lugar. Ok? Vou trazer aqui uma outra causa muito comum. Padrões familiares. A traição de hoje pode ser um eco de um histórico de traições na família de origem, pais, avós. Então se pergunte, na sua família tu já ouviu falar sobre traições? Pai, avós, ou mãe, avós. Caso já, isso já traz na tua genética, no teu DNA, uma tendência de atrair traições, ou de tu trair, ou de tu ser traído. A gente tem um forte impulso para repetir tudo o que os nossos ancestrais viveram. Foi o meu caso também. Meu pai traía muito a minha mãe. Então eu trouxe dele esse padrão. Por anos. Até eu soltar. Ele não existe mais em mim. Graças a Deus. Porque era horrível. Ah, é. Isso é bom falar, né? Não pensem que aquele que trai está se divertindo e tendo prazeres. Ele está em sofrimento. Pode ter certeza. Outra causa comum. Busca por reconhecimento. Aquele que não se sentiu visto ou valorizado na infância ou em relações passadas pode vir a buscar o preenchimento desses vazios em outras pessoas. Sim, uma das causas muito comuns daquele que trai é uma profunda carência, um profundo medo de ficar sozinho. Então, o carente, por temer ficar sozinho, o que ele faz? Abre várias portas que garantem que ele sempre vai ter uma fonte de atenção, de companhia. Nunca viram pessoas que não fecham as portas? Pessoas, sei lá, que terminaram a relação e querem amizade. Querem ficar ali, sabe, com um contatinho, dar bom dia, como é que tu tá? Dificuldade de encerrar ciclos é a carência.
Eu temo ficar só, eu nem quero nada com aquela pessoa, mas tá, mas deixa eu só manter alguma coisa aqui. Quem trai é carente, tá? Mesmo que eu esteja dentro da relação, eu posso... E o que é comum acontecer quando essa pessoa dentro da relação sente que, sei lá, a relação por algum motivo está ameaçada, o parceiro está diferente, as coisas não estão indo bem, ou seja, começa a chegar ali a iminência de eu poder ficar sozinha. Não, não! E é inconsciente, tá? A pessoa não fica pensando assim, ó. Mas no inconsciente dele brota esse medo de solidão, dele ou dela. A relação tá meio que ruim, vou procurar alguém para já abrir uma porta. Aí eu fico em paralelo. Tem pessoas que têm 10 portas abertas. Porque para ela isso minimiza a chance de ficar sozinha. Então tem que trabalhar aí o quê? Criança interior. Memórias de solidão. Carências que começaram na infância. Porque aquele que traz se move como uma criança na vida, né? A partir de compensações. Carente de carinho, atenção, exatamente. Pega quem vive uma relação mesmo paralela, tem uma relação e vive uma outra relação lá. Pode ver que aquela pessoa está buscando lá as fontes de afeto e carinho que não tem aqui. E lá normalmente é só o filezinho, né? Só a parte boa, não tem a convivência, não tem a toalha na cama. Ok. Perguntas? Conseguem chegar nessa conclusão, gente, que a traição tem muitas motivações inconscientes do que sem vergonhice só? Quando a gente fala que é mau caráter ou sem vergonhice, isso é uma análise superficial e rasa do outro. Muito rasa. E não estou dizendo que, então tem que aceitar uma pessoa. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou trazendo uma compreensão profunda do porquê que isso está acontecendo. E quero que tu entenda que se tu tá atraindo essa realidade, isso fala sobre ti. Se tu quer parar de atrair ela, tu precisa olhar para ti e resolver essas questões em ti para atrair uma realidade diferente. Se você não mudar, nada vai mudar. Vai chegar a mesma pessoa num outro corpo. Uma outra causa muito comum, gente, acabou de trazer, Aline, eu ia dizer isso. Cresci vendo meu pai traindo minha mãe, faço o mesmo. Tá aí, ó. Eu ia falar isso, a Aline falou. Tá? Esse nome disso é um segredo, tá, gente? Se tem uma coisa que vai criar dilemas na tua vida, que vai te emaranhar, destino dos pais de vocês, é entrar em contato com um segredo deles, com um segredo da intimidade deles, porque os nossos pais, eles deveriam ser única, exclusivamente e absolutamente só os nossos pais. Minha mãe, só a minha mãe. Meu pai, só o meu pai. Quem o meu pai é enquanto homem não me diz respeito, não deveria saber nem 50 centavos. Quem a minha mãe é enquanto mulher não me diz respeito, é problema dela. A parte que me cabe na relação com ela é a mãe que me criou, que me educou. É o pai que me criou e me educou. Quando fez isso, né? Por vezes não fizeram isso. Se eu meto um pouquinho do bedelho, ou se eu entro em contato com quem eles foram entre homem e mulher, eu estou entrando em contato com a intimidade deles, com o segredo deles. E segredos, gente, têm um peso mórbido. E claro, esses pais muitas vezes se descuidam e deixam os filhos entrarem em contato com esses segredos, como a Aline colocou. Cresci vendo meu pai traindo a minha mãe. Opa, até caiu a tela. O que a gente faz nesses casos? Eu canso de fazer isso em atendimentos individuais. A gente tem que retornar lá nessas memórias em que eu fiquei sabendo dessa traição e devolver esse segredo para o meu pai. Porque se eu entrei em contato com esse segredo, isso, o que contém o conteúdo desse segredo, né? E aqui a gente está falando da traição, né? Essa caixa preta da traição, que era do meu pai, acaba se tornando uma sombra minha, que vai me assombrar. Eu vou atrair traição para tudo que é lado. Ou eu vou trair, ou pessoas que me traem. Entendeu?
É muito comum, tem atendimento, sei lá, a criança viu o pai com outra mulher, esses dias camisinha no carro, ou a mãe te telefonava para casa e eu via ouvia minha mãe falando com ela, minha mãe sofrendo, na rua alguém me contou que meu pai fazia isso. Gente, isso aí é assim, ó, é o atestado de tu recriar traições. E é muito comum, mas tem resolução, sabe? Tu precisa, tem técnica pra gente voltar lá nessas memórias e soltar esse segredo, deixar o segredo e a intimidade com teu pai e com a tua mãe. Porque a partir do momento, o que é normal acontecer? Quando isso acontece, uma traição e a criança testemunha, o que ela faz? Ela toma partido de alguns lados. Se foi o pai que traiu, normalmente ela vai o quê? Pro lado da mãe. Foi pro lado da mãe, ela começa a julgar e excluir o pai. Julgou e excluiu o pai que representa o masculino, ela vai atrair um monte de homem complicado. E que provavelmente vão trair ela que nem o pai. Ela se emaranha ao destino dos pais. Entendeu? Porque quando a criança entra em contato com isso, ela começa a meter o bedelho no que os pais vivem enquanto homem e mulher, que de novo, não diz respeito a ela naquele instante acabou de criar um triângulo amoroso. Já não é mais o pai e a mãe se relacionando, a criança entrou no meio, tomou partido. Tem algumas criancinhas que ficam cuidando onde o pai vai, cuidando do que o pai vai fazer, conta pra mãe, ou a mãe fica compartilhando os segredos do pai com a criança. Gente, isso aí isso vai te causar muitos problemas na fase adulta, até que tu resolva. Exato, perdoei uma traição, descobri outra, pulei fora, ainda me procura porque pensei que fosse também, que tinha culpa, ou induzir a tomar tal ação, mas foram escolhas deles, perdoo, mas não mais na minha vida. Também vivi isso. Meu pai me visitava com frequência, com mulheres diferentes cada vez, mesmo sendo casado. Eu odiava ele por isso. Gente, ó. Os nossos pais são muito imaturos ainda, infelizmente, e acabam compartilhando essa intimidade que pesa toneladas para a criança. E criam emaranhamentos. Mas, de novo, tudo isso tem solução. Se tu quer a minha ajuda para te ajudar a encontrar essas soluções e sair de padrões limitantes nos relacionamentos, não só de traições, mas de me sentir abandonado, rejeitado, de viver, enfim, conflitos de uma forma geral, não me realizar no amor, comenta quero aqui que eu estou selecionando algumas pessoas para uma sessão de diagnóstico comigo ou com alguém do meu time de especialistas para botar a tua vida na mesa, tua vida amorosa na mesa. Identificando onde tu tá no amor hoje, que realidades limitantes tu tá criando. No segundo momento, a gente busca identificar que realidade tu gostaria de estar vivendo no amor. E através do olhar terapêutico meu ou do meu time de especialistas, a gente vai identificar quais são as causas ocultas inconscientes em você que estão te colocando nesse lugar e a gente vai te dar um plano de solução para tu resolver essas causas ocultas inconscientes. E no final a gente apresenta uma forma de você colocar esse plano de solução em prática num programa, caminhando por mim por alguns meses, para a gente etapa a etapa e resolvendo essas questões, abrindo caminhos para tu viver a relação que tu sonha. Porque sim, ela é super possível, mas tem um trabalhinho, um processo para ser feito. Quer me ajuda? Comenta quero. Ok, minha gente? Sinto que é isso por hoje. A live vai ficar gravada, se quiserem encaminhar ela para alguém que vocês sintam que possa gostar, é só clicar no aviãozinho aqui no canto inferior direito e mandar para essas pessoas que o Instagram já manda a gravação. Para quem está assistindo gravado, é só comentar quero também no post da gravação que tu vai receber o link para a sessão de diagnóstico. Tenho casos de pegar as dores do meu pai e da minha mãe, por exemplo, mãe traiu, raiva da mãe, e pai imaturo, raiva do pai. Sim. Sim. Gente, o alicerce, a base para tu viver uma relação boa com algum parceiro é tu ter a relação com os teus pais resolvidas. Porque tudo nasce neles. Foi a primeira relação que tu teve na vida. Pai e mãe. Tu foi fruto de uma relação. A relação entre eles te gerou. É por isso que esse triângulo aqui, tu e eles, determina todo o resto.
todas as outras relações. Se aqui na raiz não estiver em ordem, eu não preciso nem te conhecer para saber que todas as futuras relações não estarão em ordem, não vão te trazer uma realização real, um profundo sentimento de, nossa, isso aqui flui, harmonia, leveza. Tá bem, minha gente? Gratidão a todos. Um lindo dia.